Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra, que eu transmito sempre nos meus endereços telemáticos. Eu quero ser aqui um seguidor de Cristo que obedece o que ele mandou: ide pelo mundo e evangelizar, e o que de graça recebestes, deem também de graça. Foi isso que Jesus deixou para nós, os seus fiéis. E estamos aqui transmitindo a palavra de Deus, anunciando para que as pessoas que ainda não creem, que creiam. Quanta gente que não crê. Às vezes fazem questão de dizer que não crê em nada. Não tem fé. Quer dizer, nós temos que rezar por essas pessoas e transmitir a palavra para que seja incutida na mente dessas pessoas a verdade. A verdade é Jesus Cristo. Eu sou aqui também um ajudador dos presidentes de celebrações da palavra eucarística, grupos de oração, porque eu sigo o que a igreja determina. Eu sigo livros impressos, sites da igreja, oficiais, fidedignos. Então, vamos à liturgia deste vídeo. Para você que acessa Paulo Roberto Maciel. É só digitar que você vai ao YouTube, Instagram, Facebook e blog. Para ir direto ao Instagram ou Facebook é @PauloRobertoMaciel6. Neste vídeo, a liturgia referente ao dia 1º de maio de 2025, quinta-feira, segunda semana da Páscoa do Senhor Jesus. No ano litúrgico C, quando se dá mais destaque ao evangelho escrito pelo médico e secretário de São Paulo, e hoje santo, São Lucas. São Lucas foi convertido pelo apóstolo dos gentios, o apóstolo São Paulo. Aí depois tornou-se um evangelista, escreveu o 3º evangelho de Jesus Cristo, escreveu o livro dos Atos dos Apóstolos e tornou-se santo. A cor dos paramentos litúrgicos é branca, conforme eu estou simbolizando com este lenço aqui no meu pescoço. No rito temos a missa própria com prefácio da Páscoa, ou então o presidente da celebração pode oficiar uma missa em homenagem a São José Operário. É uma memória facultativa com a cor branca e o prefácio de São José. Inclusive, gostaria de transmitir o prefácio de São José. Eu vou transmitir a liturgia da missa comum, mas eu gostaria de passar o prefácio de São José, que está informado aqui no livro ou na revista Liturgia Diária da Igreja Católica. Olha que bonito esse prefácio. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graça sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso. E na comemoração de São José, servo fiel e prudente, celebrar os vossos louvores. Sendo ele um homem justo, vós o destes por esposo à Virgem Maria, Mãe de Deus, e o fizestes chefe da vossa família, para que guardasse como pai o vosso Filho único, concebido do Espírito Santo, Jesus Cristo, Senhor nosso. Unidos à multidão dos anjos e dos santos, proclamamos vossa bondade, cantando ou dizendo a uma só voz. Então, este é o prefácio de São José para quem for celebrar a missa em homenagem a São José. Eu vou passar para vocês a missa comum, a liturgia da missa comum, ok? Vamos à primeira leitura. A primeira leitura é a leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículos do 27 ao 33. Naqueles dias os guardas levaram os apóstolos e os apresentaram ao Sinédrio. O sumo sacerdote começou a interrogá-los, dizendo:
Nós tínhamos proibido expressamente que vós ensinasseis em nome de Jesus. Apesar disto, enchestes a cidade de Jerusalém com a vossa doutrina. E ainda nos quereis tornar responsáveis pela morte desse homem. Então Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer a Deus antes que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vós matastes, pregando-o numa cruz. Deus, por seu poder, o exaltou, tornando-o guia supremo e salvador, para dar ao povo de Israel a conversão e o perdão dos seus pecados. E disso somos testemunhas, nós e o Espírito Santo, que Deus concedeu àqueles que lhe obedecem. Quando ouviram isto, ficaram furiosos e queriam matá-los. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, agora é o Salmo 33 na Bíblia Vulgata, ou 34, se for na Bíblia de Jerusalém. Os versículos 2º, 9, 17 ao 18, 19 ao 20, refrão 7º-A. Este feliz gritou a Deus e foi ouvido. Repitamos. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo. Seu louvor estará sempre em minha boca. Provai e vede quão suave é o Senhor. Feliz o homem que tem nele o seu refúgio. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Mas ele volta sua face contra os maus, para da terra apagar sua lembrança. Clamam os justos, e o Senhor bondoso escuta, e de todas as angústias os liberta. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. De coração atribulado, ele está perto, e conforta os de espírito abatido. Muitos males se abatem sobre os justos, mas o Senhor de todos eles os liberta. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Repitamos. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Agora vamos aclamar o Santo Evangelho com João, capítulo 20, versículo 29. Aclamação. E depois vamos proclamá-lo. A proclamação do Evangelho de Jesus Cristo é com o texto escrito pelo discípulo amado São João, capítulo 3, versículos do 31 ao 36. Primeiro vamos aclamar, então. Aleluia, 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 aleluia. Acreditaste, Tomé, porque me viste? Felizes os que creem sem ter visto. Felizes os que creem sem ter visto. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Aquele que vem do alto está acima de todos. O que é da terra pertence à terra e fala das coisas da terra. Aquele que vem do céu está acima de todos. Dá testemunho daquilo que viu e ouviu, mas ninguém aceita o seu testemunho.
Quem aceita o seu testemunho atesta que Deus é verdadeiro. De fato, aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus lhe dá o Espírito sem medida. O Pai ama o Filho e entregou tudo em sua mão. Aquele que acredita no Filho possui a vida eterna. Aquele, porém, que rejeita o Filho não verá a vida, pois a ira de Deus permanece sobre ele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Vamos à interpretação do texto de João, capítulo 3, versículos do 31 ao 36. No livro Dia a Dia com o Evangelho, temos esta reflexão. Quem é da terra fala como terreno. Há pessoas cujos assuntos giram em torno de coisas materiais. Dedicam horas fazendo planos de como aumentar os bens, ganhar mais dinheiro, frequentar bons restaurantes, alcançar fama nesta vida. Esquecem que o ser humano é unidade de corpo e alma. O ser humano é unidade de corpo e alma. Investem no corpo e deixam de alimentar devidamente o espírito. Jesus nos fala do céu e o faz com propriedade, porque conhece o Pai e dele nos dá testemunho. Além disso, nos concede de forma generosa o Espírito Santo. Se nos deixarmos embalar pelo Espírito, nossa vida terá um salto significativo. Essa riqueza imensa o Pai oferece a todos os que aceitam seu Filho Jesus. Em vez de ficar enredada numa vidinha medíocre, a pessoa se liberta para viver aqui a vida plena que desemboca na vida eterna, a vida definitiva, a vida perpétua, a vida por todos os séculos dos séculos, que vamos ter a partir do juízo final, a partir da volta definitiva de Jesus. Vamos ter a vida perene, a vida para sempre. Agora temos aqui uma reflexão do livro Palavra e Vida. Vejamos o que nos diz sobre João 3, capítulo 3, versículos do 31 ao 36. Nicodemos tem de entender que existem duas perspectivas, duas maneiras de ver a realidade. A primeira expande a visão, dá uma enorme perspectiva, ajuda a encaixar as peças e permite ver o sentido do conjunto. A segunda é plana. Não permite ver além de nosso nariz. Cada uma das peças do quebra-cabeças se nos apresenta como um problema enorme, sem solução possível. Escutar Jesus é a oportunidade de levantar nossos olhos e vermos que mais além dos problemas pequenos de cada dia está Deus Pai oferecendo-nos a salvação e a vida, pois nossa vida tem sentido. Vamos agora aos santos do dia. São José é um dos santos, né? Vamos primeiramente a São Jeremias, que é um santo de devoção do dia 1º de maio. Foi profeta. De acordo com o site do Vaticano, Jeremias, um dos 4 grandes profetas de Israel, da estirpe dos sacerdotes de Jerusalém, foi pregador no reino de Judá até para além do ano 587 a.C. Por ter previsto a destruição do templo e o cativeiro babilônico, foi perseguido e preso. Seu livro é o 30º do Antigo Testamento. São Jeremias, rogai por mim, rogai por nós.
Agora vamos falar sobre São José, cuja missa pode ser oficiada em sua memória neste dia. Vai depender do presidente da celebração, porque a memória é facultativa. Operário, São José operário, esposo da Santíssima Maria, Santíssima Virgem Maria, protetor dos trabalhadores, já que o dia 1º de maio é dia do trabalho, dia dos trabalhadores. Celebra-se no dia 1º de maio São José, pai terreno de Jesus, sob as vestes de carpinteiro, que dá testemunho do fato de que até o trabalho humilde pode tornar o homem partícipe do plano divino da salvação. José é venerado como padroeiro dos trabalhadores cristãos. Carpinteiro, ferreiro, serralheiro. Assim era São José, como narram os evangelhos. Além de ser esposo de Maria e pai terreno de Jesus, com a sua vida de operário honesto, São José enobrece o trabalho manual com o qual mantinha sua sagrada família e participa do plano salvífico. Assim é chamado pelas Escrituras. Com esta denominação de o justo, a linguagem bíblica define todos aqueles que amam e respeitam a lei como expressão da vontade de Deus, como José. Descendente da casa de Davi, ainda não tinha idade avançada quando ficou noivo de Maria. Como a sua noiva, ele também disse sim ao anjo, que lhe apareceu em sonhos, para tranquilizá-lo sobre a gravidez de Maria, fruto do Espírito Santo. A sua característica é o escondimento, manter-se à distância. Quando Jesus começou sua vida pública, com o casamento de Caná, o Novo Testamento não o menciona mais. Provavelmente ele teria morrido, mas não sabemos como e quando, muito menos onde foi sepultado. Como um pai que ensina seus filhos a arte do trabalho, assim José também o fez com Jesus. Ele mesmo foi chamado várias vezes nos evangelhos como o filho do carpinteiro ou simplesmente carpinteiro. Logo, acima de tudo, São José representa a dignidade do trabalho humano, dever e perfeição do homem. Exerce seu domínio sobre a criação, prolonga a obra do Criador, presta serviço à comunidade e contribui para o plano de salvação. José amava seu trabalho, nunca reclamava do cansaço, mas como homem de fé, o elevou à prática da virtude, sempre demonstrou sua felicidade, pois não aspirava à riqueza e não invejava os ricos. Para ele o trabalho não era um meio para satisfazer sua ganância, mas apenas um meio para sustentar a família. Depois, segundo a prescrição para os judeus, aos sábados ele observava o descanso semanal e participava das celebrações. Não devemos nos surpreender com este nobre conceito do trabalho mais humilde, o manual, de fato. No Antigo Testamento, Deus é representado em tempo oportuno como vinheiro, semeador, pastor. Olha as representações do Antigo Testamento. Este dia foi estabelecido oficialmente pelo Papa, né? Porque a data é da Igreja Católica, né? Foi determinada pelo Papa, foi instituído oficialmente pelo Papa Pio XII. Então, foi Pio XII que em 1º de maio de 1955 determinou essa data para ser comemorada, para ajudar os trabalhadores a não perderem o sentido cristão do trabalho assim expresso. Por sua vez, temos a história aqui com outro
Papa, né? O Papa Pio IX. Primeiro foi o Pio XII, agora o Papa Pio IX. Já havia, antes de Pio XII, de alguma forma reconhecido a importância de São José como trabalhador, quando o proclamou padroeiro universal da Igreja. O conceito do trabalho como meio de salvação eterna foi retomado também por São João Paulo II. Olha como as coisas se entrelaçam. Isso foi na encíclica Laborem Exercens, onde é chamado o Evangelho do Trabalho. Parece ainda que até o cardeal Roncalli, futuro Papa João XXIII, eleito como sucessor de São Pedro, né? Sucessor na cátedra de São Pedro, pensou em escolher o nome José, porque era muito devoto do santo, pai terreno de Jesus. Enfim, muitos outros santos também foram devotos de São José, como Santa Teresa d'Ávila. São José, pai adotivo de Jesus, rogai por nós. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, é o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá aquilo que você deseja, se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, onde responde às nossas dúvidas, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando suplicamos algo. Sim, não ou espere. Qualquer das 3 vamos acatar. Afinal de contas, estamos nos comunicando, estamos pedindo algo ao Criador do Universo, ao Deus Todo-Poderoso, que é onisciente, sabe tudo, que é onipresente, está presente em tudo, que é onipotente, que pode tudo. Na Terra, até o nosso pai terreno, nossa mãe terrena, um ou outro, de vez em quando, nos dá um não, como filhos. Eu, como filho, recebi muitos nãos, do pai, da mãe, do papai, da mamãe. Por quê? Porque eles imaginam que é o melhor. Agora, elevem seu pensamento a Deus, que é onisciente, que sabe tudo. Eu já recebi muitos nãos de Deus também. É lógico, a gente, com a nossa cabeça humana de criatura, nós que somos indignos servos, que somos pecadores, que temos a concupiscência em nós o tempo todo, não entendemos. Nós não entendemos no momento que recebemos um não de Deus. Mas os nãos que eu recebi de Deus lá atrás, quando eu era mais jovem, foram a melhor coisa para mim, porque se eu tivesse recebido sim, não estaria mais aqui, provavelmente. E agora eu clamo Maranatá, como dizemos nós católicos, com a tônica na última sílaba, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes, com a tônica na penúltima sílaba. Não importa a pronúncia, Maranata ou Maranatá, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus. Um dia ele voltará e será o juízo final. Esteja preparado. São Paulo já disse, São Paulo apóstolo, a tribulação de agora nem se compara com a glória futura que será revelada em nós. A glória futura é a vida perene, a vida perpétua, a vida por todos os séculos dos séculos. A vida é eterna, com todos os anjos de Deus, com todos os salvos, com São João Paulo II, com São Frei Galvão, com Santa Irmã Dulce, com Santa Madre Teresa de Calcutá, com Santa Teresa d'Ávila, com Santa Maria Madalena, com Nossa Senhora, com São José, com São Paulo Apóstolo, com São Pedro, com São João, com São Mateus, com São Lucas. Vamos viver por todos sempre com um corpo semelhante, parecido com o de Jesus ressuscitado, quando ele entrou no cenáculo sem precisar abrir portas,
entrou pelas paredes sem quebrar as paredes. Podia ficar sem comer ou podia comer também. Podia mudar a aparência como mudou diante de Maria Madalena, diante dos discípulos de Emaús. Podia desaparecer num átimo de segundo, como fez quando abençoava a refeição com os discípulos de Emaús. Desapareceu num átimo de segundo, quando eles descobriram que era Jesus ressuscitado, ele desapareceu. Teremos um corpo assim, um corpo com novas propriedades, que não é mais um corpo que não é mais sujeito a esse tempo e espaço como conhecemos aqui. Depois Jesus ascendeu ao céu, subiu diante dos apóstolos. Depois apareceu a São Paulo de uma forma gloriosa, extraordinária. São Paulo apóstolo viu Jesus na estrada de Damasco, Jesus ressuscitar. É algo maravilhoso, inexprimível, indizível, inefável, inexpressável, grandioso, maravilhoso. Felicidade em plenitude nós teremos nesse dia. Para isso, para termos a vida eterna, temos que crer em Jesus como Deus, no mistério da Santíssima Trindade, Pai, Criador, Filho, Redentor, Espírito Santo, nosso Consolador, nosso Defensor. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos e espirituais. Pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Crer em Jesus como Deus. Você tem também que se arrepender dos pecados diariamente para não morrer em pecado grave que afasta da vida eterna. E é preciso ser batizado também. Assim nós chegaremos juntos e nos encontraremos no juízo final. Shalom Adonai, a paz de meu Senhor Jesus. Acesse @Paulo Roberto Maciel 6/ ou então @Paulo Roberto Maciel 7919.